Marcelo Bezerra. Nelson Brito, oh, há quanto tempo, hein? Faz A tempo, gente, né? a gente fez uma pausa por causa da Copa do Mundo, né, cara? A gente Exatamente. A gente estava tentando torcer contra a Argentina, mas não deu muito certo. cara, até que no domingo, no finalzinho, até que eu torci para a Argentina, viu? Eu vou te No meio falar o dos seguinte, Marcelo. Eu sei argentinos. que não tem nada a ver com a pauta da gente aqui, mas eu vou te falar que eu aproveitei bastante essa Copa. Principalmente, o que me deixou chateado do Brasil ter saído foi que quando eu saía depois do jogo do Brasil, eu ia para a academia estava vazia. Tava todo mundo no bar bebendo e eu ia para a academia vazia, então não tinha problema. Não tinha problema. Agora na final eu fui para academia durante o jogo, tava vazio. Eu saí, tava 2-0 a Argentina. Eu falei, pronto, já acabou. Eu peguei o carro, cheguei em casa, tava 2-2. Eu falei, como assim, gente? Pois é. Na verdade, eu nem vi o primeiro tempo. Eu fui ver o segundo tempo, eu estava 2 a 0, eu falei, não tinha nada para fazer. Eu vi o Vamos finalzinho do primeiro, do segundo tempo e vi o início da prorrogação. Eu falei, É. agora eu quero ver, pô. Agora eu quero ver. Eu não queria ver, não, mas agora eu quero ver. Pois é, mas vamos lá, É, vamos lá. Marcelo. Vamos para as Vamos lá, nossas cara. pautas de segurança. É, Bom, o assunto de hoje é bem. Eu gostei. Eu vou te falar que eu gostei. Quando a gente pegou, que eu vi aqui o que que a gente ia falar, eu gostei do assunto. previsões para 2023. Previsões para 2023. Você que é de Aquário, Você vai ser atacado. você Você será atacado. também será atacado. Você de Capricórnio, você terá tendências a ter um cyber breach na sua rede. Não, vamos lá. Brincadeiras à parte, saiu aí algumas predições. Eu estava vendo aqui o site do The Hackers News, né? Eu acho que está muito baseado, pelo que eu estava lendo aqui, está muito baseado num reporte da Verizon, né? Uma parte, né, específica dela quando fala sobre o crescimento, né, das ameaças especificamente voltadas a celulares, né, a dispositivos móveis, eles se baseiam muito no que foi o Verizon Mobile Security Index, né, o MSI de 2022, né, que mostrou aí um crescimento de 22% no último ano de ataques para mobile. Mas vamos do início, né? É, vamos lá. As É, predições, assim, as previsões sempre para segurança nunca são muito boas, né? Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que todo mundo sabe que nunca é boa, não é também. verdade? Até porque a boa seria, olha, os ataques vão diminuir ou não vai ter ataque, não, isso não vai acontecer. E, na verdade, você tem aí uma evolução, né? Então, pegando, né, essa lista da Hacker News, quer dizer, você tem uma evolução de ataques que foram ocorrendo nos últimos meses ou anos, e você vai tendo aí uma evolução, você vai tendo aí os grupos se adaptando também. Então, ele comenta aqui, as empresas estão fazendo um monte de coisa por causa de LGPD, né, LGPD no Brasil, GDPR nos países, tal, não sei do que, aumenta a postura de segurança e os grupos vão se adaptando para continuar fazendo o seu trabalho, o Eu vou, seu eu vou te ser ganho sincero, dinheiro Marcelo. fazendo isso. Então, A gente já tem mais de 20 anos trabalhando com isso. Eu nunca vi uma previsão de segurança dizendo assim: o ano seguinte vai ser tranquilo, porque as é, soluções de segurança estão maduras e tudo mais. Mas o que eu achei interessante com relação a essas previsões feitas aqui no site é com relação a algumas coisas que já estão na mente, principalmente no mercado latino-americano, e aí trazendo para o mercado brasileiro, para o nosso cenário aqui brasileiro. Eu tenho conversado com alguns executivos, eu sei que você também tem conversado com alguns executivos, a questão do Zero Trust, né? Eu estava conversando com um executivo na semana passada
Eu falei assim, e aí, cara, como é que tá o teu estado de maturidade com relação ao Zero Trust? O cara olhou assim pra mim e ele falou, Nelson, antes de começar a falar de Zero Trust, eu já estava aplicando Zero Trust. E eu falei assim, pô, falei, fantástico, né, cara? Tu pegar um executivo que está assim, na vanguarda da situação, enquanto alguns estão pensando ainda que MFA, múltiplo fator de autenticação, é Zero Trust, é complicado, né? E, assim, o relatório ele fala que as previsões são ruins, que vão ter ataques, que os atacantes vão continuar fazendo coisas muito sofisticadas, que as coisas vão ficar cada vez mais com alvos específicos, que dispositivo móvel agora está sendo um grande alvo para isso, coisas que a gente já sabe, que está aí no dia a dia e tudo mais. Não vamos voltar a falar da mesma coisa. Mas o que me chamou a atenção nesse artigo específico é ele falando sobre Zero Trust, a maturidade do Zero Trust, porque Zero Trust é um conceito e é um conceito vivo, não é um negócio que tu chega lá, instala, tá lá e tá de boa. Não, não é isso. Zero Trust é uma coisa que você precisa estar sempre olhando, estar sempre monitorando, estar sempre revendo, vem coisas sempre novas. Tem algumas coisas que você vão incluindo nesse framework que eu vejo o Zero Trust mais do que um conceito, eu vejo como um framework, né, para você atingir certas capacidades técnicas para você poder falar, ó, hoje em dia eu tenho implementado o Zero Trust. Na verdade, até precisa até cada um ver exatamente o que vai nesse framework implementar, né? Eu vejo muita gente que tá assim, que nem começou, né, essa jornada aí, esse caminho de Zero Trust, o cara, eu quero implementar Zero Trust Network Access. E o cara, assim, como se fosse como se estivesse implantando, sei lá, um firewall, né? Você fala, não, não, cara, mas você está muito longe disso. Você É está como se muito tivesse, longe desse conceito. Você é está como se estivesse pegando uma TV e montando, né, ligando a TV e só botando o cabo atrás, né? em MFA, você nem você acha que você não tem nada, quer dizer. Então é uma coisa, né? Assim, como várias outras vezes em segurança, né? Como foi há uns anos atrás, anti-malware, né? É, que o cara comprava um anti-malware de rede e achava que já estava tudo resolvido. O sandboxing, né? O sandboxing chegou para salvar o mundo. Assim como acontece com DLP, com Data Loss Prevention, que o cara, entendeu? Que também compra uma solução isolada e acha que resolveu tudo. É, tem que ver os momentos, né? O momento que está de maturidade, né? E vai, e vai implementando num processo contínuo, né? Exato. E aí que vai demorar, o tempo que vai demorar depende de cada empresa, de cada maturidade. Mas, igual, Exato. por exemplo, treinamento de usuário. Não dá para você ter uma implementação de Zero Trust Um ou ótimo Zero tópico. Trust Network Access sem os Olha, usuários estarem treinados, né? perfeita a sua colocação. E eu acho o seguinte, a gente já falou isso em muitos vídeos aqui que a gente conversou. E a gente fala o seguinte, para você conseguir atualmente, né, você conseguir conscientizar o usuário, conscientização de usuário na área de segurança, eu lembro muito bem, eu acho que você deve lembrar dele, né, do Léo Zimmermann. A gente teve muito contato com ele, ele foi Gartner, foi o cara que tinha o maior TCO do mundo e tal, lá da Bacia de Campos, o cara foi use case do Gartner durante o período aí que a gente começou a carreira lá na época da ISS. E uma coisa que ele me falava que era o seguinte, e eu na época, puta, eu tirei isso uma lição danada. Desde que você é pequeno, você é ensinado a tudo que é negativo, você ir contra, né? Tudo que você falar, não faça isso, a criança vai lá e faz, né? Não Tá? sobe na mesa, a criança daqui a pouco tu vira, ela está em cima da mesa. O usuário, eu acho que é a mesma coisa. Você não pode ir nessa coisa de negação. Você tem que falar que aquilo ali é importante para ela, dar exemplos da vida dela. E foi o que a gente tem feito aqui ultimamente nos nossos vídeos. A gente fala, cara, é o seguinte: você hoje em dia, para você ter
garantia de que seu WhatsApp não vai ser sequestrado, de que a tua conta de Instagram não vai ser sequestrada, de que o LinkedIn não vai ser tomado, etc, etc, é você ativar o múltiplo fator de autenticação. E se você leva isso para a vida do cotidiano do cara, porque hoje em dia todo mundo tem um celular e todo mundo tem conta no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, ou seja lá onde for, você tem que ter o duplo fator de autenticação para minimizar o impacto caso alguém tente roubar sua. Assim, não te protege de um ataque à plataforma, mas te protege a sua conta de ser atacada, né? E te permite você ter lá um segundo fator de autenticação, o que já é algo a mais do que a gente já conhece atualmente. E quando a gente começa a levar isso para dentro da vida do cara e traz para ele, ó, no mundo corporativo, isso também se enquadra, cara, faz todo sentido. Porque a gente teve no ano passado, e aí o artigo relembra, né? A gente teve o caso da Okta e do Uber. E todo mundo tinha, cara, tendo ou não tendo duplo fator de autenticação, o duplo fator de autenticação via SMS não pode mais. Ele fala que, cara, não existe esse negócio de SMS, de ligação. Cara, ligação. Ligação não dá. Ligação. Não, E você tem instituição financeira usando ligação, né? não dá para fazer isso. Na verdade, você tem que ter algo que realmente esteja contigo, para que você realmente tenha um múltiplo fator de autenticação. Não seja Esse é o primeiro interceptável, passo né? para Que não você. seja, e que não Exato, seja isso é interceptável. o primeiro passo para você Informação. caminhar para o Zero Trust. É. Cara, e é louco, uma vez também eu liguei para um cartão de crédito, né? A pessoa devia ter algum processo, alguma coisa errada lá, mas enfim, né? Aí eu liguei lá, eu me identifiquei, tal, tal. Aí a pessoa falou assim: o senhor está com o seu telefone? Eu falei: estou. Pode me passar o número? Eu passei o número. Aí a pessoa mandou um SMS. Eu mandei o SMS nesse número que o senhor me informou. Qual é o número? Eu falei: ué, mas como você sabe que esse telefone é o meu? Aí eu falei assim: o senhor me deu agora. Eu falei, Não, é aí eu dei impressionante. assim, mas, cara, assim, é muito. Tirando, quer dizer, esse aí que eu falei foi um caso exagerado de treinamento. Mas o. Eu Mas, lembro, cara, ó, exemplificando alguma coisa parecida com o que você falou, eu lembro que há algum tempo atrás eu tinha um outro videocast que eu fazia junto com o Felipe Prado. E a gente tratava do assunto que tinha tido um ministro do governo, que ele tinha tido a conta dele no Telegram roubada, né? Depois falaram-se várias coisas e tal, chegou-se ao final das contas dizendo que o negócio era simplesmente eu que estava inventando, mas, sabe? Aí eu falei de navalha de Ockham, do Keep It Simple, Stupid, né? Que é o conceito lá da Marinha dos Estados Unidos, o modelo Keys e tal. E eu falei para ele o seguinte, falei, imagina o seguinte, o Felipe, eu estou aqui do teu lado, você não tem uma tela de proteção de privacidade no teu celular, eu boto aqui no Telegram que eu estou pegando a tua conta. Ele automaticamente, o Telegram, o que que ele faz, né? Ele automaticamente ele printa, você recebe as mensagens, printa na tela do teu celular, mesmo bloqueado, né? E a maioria das pessoas não botam para bloquear a mensagem e deixa aparecer. Bastaria eu estar do lado dele, mandar e tal, olhar assim do lado, botar o código que eu vi no celular dele que ele ia olhar, e eu pegaria a conta dele. E acontece muito isso, as pessoas não têm esse processo. Então, assim, de novo, eu gostei das previsões, não é um negócio assim apocalíptico. Ele diz que a gente tem que dar foco no que está em nuvem, que é o que a gente tá partindo para isso. a Modelo segurança SaaS. básica lá, né? Ele falou de ransomware, aí citou e-mail, que continua sendo o Exatamente. número um, né? Número um de você. E a gente já falou sobre isso. Cara, proteção contra ransomware, você tem que ter um e-mail lá bom para você se proteger. Não é só isso? Não, não é só isso. Mas já é alguma coisa. Você deixar É, passar um phishing por se tu tem uma solução.
de anti-phishing, de proteção de e-mail, que deixa passar um phishing, pega essa solução, revê as configurações dela. Se tiver tudo ok, se o fabricante falar não, não deveria ter passado, pega essa solução e joga no lixo. Porque não deve passar. Ou você configura muito bem. E eu estava dando uma entrevista outro dia para mim, para uma jornalista. Ela me perguntou assim: então, Nelson, quer dizer que as empresas então não estão seguras? Independente da solução que elas têm? Eu falei: não. Às vezes elas estão seguras. A maioria tem um certo nível de maturidade que se, se pode falar que elas estão seguras, que elas têm resiliência. Mas a questão é que a grande maioria compra soluções de segurança para poder passar no checklist. E checklist não avalia realmente se você está utilizando bem ou não a solução. Só avalia se você tem a solução, né? E eu lembro daquele checklist que a gente pegava antigamente, que a gente chegava nos clientes, né? Os clientes falavam assim, pô, É. ó, passei aqui, ó, eu tenho IPS aqui, eu tenho IDS, eu tenho tal. Aí a gente ia olhar as configurações do IPS, cara, passava tudo. E aí tu falava assim, mano, você não tá protegido, cara. O cara tá lá com aquela política que não bloqueia, que só alerta, ou seja, tem várias coisas, e o cara não terminou o tuning, ou então não fez. Aliás, quer dizer, isso aí vale para qualquer solução, né, na verdade, né? Então, Qualquer solução. outra coisa também que eu acho, que eu vejo, é que não tem a manutenção, a atualização das coisas, né? Quer dizer, Versões. vai mudando pessoas, negócios, anos, ataques e tal, e muitas empresas não mexem, nunca atualizam a política, ou na verdade há empresas que nem têm uma monitoração, acompanhamento das consoles e tal. Verdade. Que é uma questão de maturidade né? A gente fez aqueles 5 níveis de maturidade, né? E é por aí, né? Se você tinha uma que era reativo em termos de gerência de segurança, quer dizer, o pior nível era reativo depois que tivesse sido atacado, o outro era reativo quando tivesse acontecido alguma coisa, e no final você tinha realmente o nível de que você, na empresa, não só tinha gestão, como tinha SOC, como tinha toda uma estratégia de Já, segurança já era automatizado. automatizado e por aí vai. Então é isso, né? Você pode ter várias soluções e não ter segurança nenhuma, Exato, né? exato. Esse é o ponto. E aí eu falo assim, cara, eu acho que a maturidade de segurança, a gente tem que pensar no seguinte sentido. Segurança, eu vou ter que parar aqui rapidinho, Marcelo. Estamos de volta. Depois de eu ter que ter me ausentado aqui. Final de ano, né, Marcelo? A gente compra as coisas e vai recebendo as coisas. Eu não vou mais em loja, porque eu não vou para shopping, porque tá tudo cheio, então eu compro tudo agora Então, pela Amazon e mando entregar aqui em casa ou online, compro as coisas online. Bom, eu estava falando certo, assim, certo. a segurança você às vezes pode Agora, ter só uma coisa, só compre online usando um cartão virtual que expira após a sua primeira compra, hein? one Né? shot, one One shot. shot credit card. É isso aí. O que eu ia falar era justamente as pessoas às vezes têm segurança e assim, cada um é assim, eu não posso comparar uma empresa de pequeno porte com uma empresa de grande porte. Não tem como fazer um benchmarking porque as pessoas fazem o possível dentro do possível que elas conseguem fazer. Beleza. Dito isso, essa jornalista ela falou, elas não estão seguras e tudo mais, e eu falei, cara, às vezes estão. A grande questão é que elas têm a solução e muitas vezes elas não utilizam da maneira correta. E é o que você estava falando. Cara, se as ameaças são dinâmicas, se elas estão evoluindo, você como um profissional de segurança, você como um cara da área de segurança, seja você um Blue Team, Red Team, seja o que for, você tem que evoluir junto com isso. Olha, eu tenho mais de 20 anos de experiência, o Marcelo tem mais de 20 anos de experiência.
E a gente está sempre correndo atrás para saber quais são as novidades tecnológicas. A gente escuta todos os outros fabricantes, independente de onde a gente esteja trabalhando. A gente escuta o que cada um tem para dizer, para a gente entender qual é a mensagem que esse pessoal está levando, como que o mercado está reagindo a essas mensagens. Eu levo as mensagens, vejo quais são as reações que cada um dos meus clientes ou quem está atendendo aquele evento, elas reagem à minha mensagem. E a gente começa a ver o seguinte: não é questão de falta de solução. A solução para cada um desses problemas que a gente levanta cada dia, cada vez que a gente faz um episódio, existe. A questão é a aplicação disso e a manutenção disso. Porque as pessoas às vezes vão lá e implementam Fire, como você falou, pô, implementa um Fire. Ah, esquece, já criei minhas regras e tudo mais. É só isso que basta. Será que eu não tenho que fazer uma atualização? Eu preciso ainda de ter essa regra. A validação das regras. Como é que eu faço isso? Se de repente um sistema mudou do meu on-premises e foi para a nuvem, e o que eu estou utilizando aqui é um backup, ou ele só vem aqui, a nuvem só consome, por que que eu ainda estou deixando esse cara aberto? Entendeu? E a gente viu que no ano passado, teve nessa época do ano, o Log4j. E o Log4j foi um pesadelo para o pessoal. E quem não tinha controles de segurança, acompanhar o que virou um DevSecOps, na verdade não virou um DevSecOps, virou um DevOps, né? Porque cada vez que saiu atualizaram o Log4j. Essa versão trouxe uma nova vulnerabilidade. Aí atualizaram de novo, aí trouxe uma nova. Aí atualizaram de novo, aí trouxe uma nova. Cara, Se não virou um tiver gestão, pesadelo. se não tiver o mínimo de gestão, cara, o cara não sai. Exato. E vira um pesadelo. Quer dizer, são, assim, são muitas tecnologias, né? Ou você vai pelo MDM, ou você vai uma questão de conseguir quer dizer, não ter o controle, mas ao menos conseguir ter a auditoria do que está instalado nos computadores, ou seja, o cara fica perdido, né? Não, aí só, ainda vê, aí você vê as empresas enxugando gelo, né? Porque nunca conseguem avançar nesse. E tem uma coisa interessante, né? Porque as pessoas acham que automatizar o processo de segurança significa de reduzir o staff, quando na verdade seria o contrário. Quanto mais você automatiza o teu processo de segurança, você precisa de um staff grande para para fazer a manutenção dessa automatização e testar essa automatização diariamente. Na verdade, você precisa antes ter o staff para criar os teus playbooks, porque você automatiza alguma coisa que existe, né? É, Você não automatiza, automação não é criação de playbook, né? exato. Automação é automação do playbook, né? Exato. Então, E automatização não significa, vou reduzir meu staff. Não, você precisa de um staff grande para poder responder. Porque, cara, o que eu vejo assim, e a gente já passou por alguns incidentes, a gente vê isso, né, Marcelo? Você e eu, a gente já passou por algumas situações onde a gente respondeu alguns incidentes. E se a gente não tivesse alguém de dentro da empresa, né? Conhecendo os lugares, conhecendo as áreas, conhecendo as pessoas, que a gente pudesse levar a gente e tudo mais, o nosso skill seria nulo, porque a gente não conseguiria colocar em prática. E se você tem uma equipe preparada para ajudar na resposta a incidente, não impede que você pegue uma empresa do lado de fora, mas ajuda trazendo um skill bem específico para esse momento de crise, mas você tendo dentro dessa empresa uma equipe em que ela esteja preparada para poder responder, vai ajudar muito esse processo. Então, automatização é ótimo, é legal, é o que a gente recomenda, a coisa é dinâmica, você vai ter que estar sempre reformulando, revendo, atualizando essa automatização, mas não significa dizer que uma vez que está automatizado, que aquilo ali está por conta e que você não precisa de gente, que você não precisa de talentos. Não, você bala precisa de de prata, gente. né? Não é Exato. automação, não é bala de prata, Não existe. Não existe. AI não é.
bala de prata e por aí vai, né? Exatamente. Não existe. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante aqui desse negócio. Fala de. Na verdade, já estão aqui já os minutos. Na verdade, a gente podia fazer essa nossa análise aqui em duas partes, hein? Vamos lá, começa aí. Não, estou falando, a gente faz um próximo capítulo com a segunda parte aqui do. A Semana gente. que vem a gente grava mais um, Mais menorzinho, um. Eu acho que eu acho que vale mais um bate-papo sobre isso daí, ó. e a Eu gente acho que vai vale sim. aprofundando os próximos, as outros ataques e tal. Beleza. Então a gente Bom, faz aqui, a gente sai desejando Feliz Natal, Feliz Natal. um Natal seguro, Se você assistir esse vídeo antes do Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, senão Se não, eu espero que você tenha tido um ótimo Natal. Se também não assistiu depois do Natal ou antes do Natal, assista, né? Vem cá. Se você conhece alguém que não conhece esse canal, passa para ele, recomenda para ele. Se inscreve no nosso canal, deixa comentário, ativa as notificações, acompanha a gente nas redes sociais, eu e Marcelo. É, Deixa comentário e fala o que a gente pode trazer de novidade. sugestões, críticas. Críticas são super bem-vindas, haters, vem em mim, adoro vocês, amo vocês, que Mas vocês têm façam muito a me propaganda, mas sejam haters eficientes, né? Façam propaganda, por favor. Sim, sim, sim. Façam propagandas também negativas, não só positivas. Excelente. E aí, E e assim a, e nos a gente, despedimos. então, e a gente continua né, na versão Ano Novo. Isso aqui é o nosso capítulo do Natal. E a gente tenta fazer a versão já ano novo para vocês, falando Esse é o Ano sobre as Novo, previsões para 2023. continuando as previsões. Eu me Então, é despeço, Marcelo. Um grande abraço, meu um amigo. abraço, um abraço, gente. Pessoal. Tchau.